E de acordo com o regimento interno deste poder, dou por iniciada a sessão desta tarde, que é a 43ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convoco o vereador Almir Fernandes para, como segundo secretário, fazer a leitura da ata da reunião anterior. E convido o vereador Josemir para funcionar como primeiro secretário. Composta a mesa, tem a palavra o segundo secretário. Ata da 42ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 27 de maio de 2014. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e André Ferreira. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2014, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Jadervaldo Lima e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aimee Carvalho, Aline Mariana, Mário Cipriano Maguari, André Ferreira, André Regis, Augusto Carreras, Carlos Gueiro, Davi Muniz, Edmar Oliveira, Eduardo Teixeira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Felipe Francismar, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Josemir Simões, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Michele Coles, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugman, Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que eu procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura dos expedientes do dia, do qual constarem as seguintes matérias: ofício número 224/2014 da Secretaria de Relações Institucionais, ofício requerimento número 3194 a 3290 da autoria do vereador André Regis, do 3210 de 2014 da autoria do vereador Jurandir Liberal, 3211 de 2014 da autoria do vereador Davi Muniz. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Coles, citou a matéria da Folha de Pernambuco sobre a precariedade do atendimento às mulheres grávidas em Pernambuco. Leu um discurso, cópia anexa aos jornais dessa casa. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, falou da visita que fez à casa de acolhimento ao menor e lembrou a audiência pública que tratará sobre esse assunto. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Mário Cipriano Maguari, falou sobre os banqueiros das bancas citadas, onde estão sem assistência médica e outras mais, que são direitos da categoria trabalhadora. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Isabela de Rodão, repercutiu a audiência pública há 3 semanas e comemorou o Dia do Trabalho. Comentou também sobre o ex-presidiário, o preconceito com essas pessoas e a dificuldade de inseri-los no mercado de trabalho. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão do requerimento 3084/2013, de autoria da vereadora Michele Coles, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental oportunidade, quem for registrado as presenças dos vereadores com ausência justificada, os senhores vereadores Wilfredo Gilberto Alves, Marco Aurélio Erivaldo da Silva. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão do requerimento 3033 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito, foi aprovado. Requerimento número 3036, de autoria do vereador Wilton Brito, foi aprovado. Discussão do requerimento 3044 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito, foi aprovado. Já tem? Discussão única do requerimento 3115 de 2014, de autoria do vereador Mário Cipriano Maguari, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3190 de 2014, de autoria do vereador Herto Luna, foi aprovado. No horário do grande expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Priscila Krause, tratou da compra de 80 máquinas de lavar e 80 secadores de roupa industriais no valor de R$ 6.086.000.
cobrou esclarecimento por parte da PCA sobre essa compra. Assumiu a presidência do vereador André Ferreira. Foi apartada pelos vereadores Vicente André Gomes, André Regis e Raul Jugman. Fez uso da palavra pela ordem a vereadora Aline Mariano, solicitando a mesa verificação de quórum. A mesa acatou determinando ao segundo secretário que procedesse a chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Aline Mariano, André Ferreira, André Regis, Heriberto Rafael, Isabela de Rodão, José Simões da Silva, Michele Colles, Osmar Ricardo, Priscila Krause e Raul Jugman. Total de 10 presentes, não havendo número legal, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 28 de maio de 2014, no local do costume, no horário regimental, do qual foi lavrada a presente ata, depois que lida aprovada, vai assinado por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, está ela em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Estando presente o segundo secretário, eu passo a presidência para o mesmo. Solicito o vereador José Simões que proceda à leitura do expediente do dia. Projeto-lei número 114 do vereador Stefano Menudo. Só isso mesmo, mandou só isso aí. Mandou ler somente aí mesmo, só isso mesmo. Passamos então ao pequeno expediente. Convidamos o primeiro orador inscrito, o vereador André Regis, para que ocupe a tribuna. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, o motivo que me traz à tribuna nesta tarde são dois. O primeiro é para relatar que acabei de receber uma mensagem eletrônica encaminhada pelo subdiretor-geral da Unesco, com quem eu estive presente em Paris na penúltima semana, o chinês Qian Tang, onde nós tivemos a oportunidade de tratar sobre a possível entrada, vereador Eurico Freire, do Recife entre a rede que é formada por cidades educadoras, cidades que aprendem, chamada Learning Cities Global Network, que é uma rede que foi instituída pela Unesco no ano 2013, na China, na primeira conferência. E neste encontro que eu estou relatando, tivemos a oportunidade de mencionar a possibilidade do Recife ingressar nessa rede. Eu recebo, para nossa satisfação, uma mensagem eletrônica do subdiretor-geral, vereador Marco Aurélio, informando do desejo de nós estreitarmos os laços para que o Recife seja efetivado como parte integrante desta rede de cidades que aprendem de acordo com a Unesco. Como isto é uma prerrogativa do Executivo, como presidente da Comissão de Educação, eu vou encaminhar ao secretário de Educação do município para que, em sendo de interesse, esse estreitamento aconteça em benefício da educação pública municipal da nossa cidade. Então, vou encaminhar por esta casa ao secretário. Eu gostaria muito da sua participação, vereador, da vossa participação, no encaminhamento desta sugestão de aproximação entre a Prefeitura da cidade do Recife
e a Organização das Nações Unidas a partir da Unesco. O outro motivo que me traz esta tribuna diz respeito ao debate que foi travado aqui ontem, trazido pela vereadora Priscila Krause, sobre a aquisição de máquinas de lavar roupas para a rede municipal de ensino do Recife. Fiz um levantamento, mandei que minha equipe de gabinete fizesse um levantamento, e o que me chamou a atenção, vereadora Priscila Krause, é que a atual rede, ela não comporta nas unidades, nas creches, o recebimento do maquinário. Há falta de estrutura física para o recebimento do maquinário. Então, é preciso que a gente saiba se há em curso um projeto que contemple a aquisição de novas unidades ou uma readequação das unidades existentes para o recebimento dessas máquinas de lavar roupa. O fato é que, vereadora Priscila Krause, é de fato uma demanda da comunidade escolar, o maquinário, porque praticamente todo o maquinário atual existente está quebrado, algo em torno, nós encontramos 60% do maquinário quebrado. Nós também encontramos há uma dificuldade na entrega do sabão, ou seja, problemas somente no mês de outubro o sabão em pó foi entregue. Então, em muitas creches o sabão era entregue em barra que precisava ser derretido, ou algo que é algo inadmissível. Então, qual é a minha sugestão, vereador Eurico Freire? Ante a todo o problema, se ainda houver possibilidade de reversão, vereadora Priscila Krause, eu acredito que seria mais econômico para a cidade que a Prefeitura da cidade do Recife ela estabelecesse uma central de lavagem que atendesse a rede. A necessidade, ela existe, e esta central, ela, sem dúvida alguma, ela acarretaria uma diminuição da necessidade de compra do equipamento e um ganho de eficiência, notadamente porque o que foi indicado pela Prefeitura é o equipamento pesado que deve funcionar 24 horas. Então eu tenho aqui, vou passar as mãos da liderança do governo e também da vereadora Priscila Krause, o levantamento que nós fizemos acerca da realidade da limpeza através das máquinas de lavar. Muito obrigado, presidente. Não, vereador Almir Fernando, Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes aqui nessa sessão plenária. Eu quero, senhor presidente, repercutir uma reunião que eu tive na CTTU, onde a gente fez inúmeras solicitações, reivindicações através desta casa, mediante requerimentos e ofício, e que a gente, infelizmente, até o dia de ontem não havia sido atendido, e não era requerimentos apenas deste ano, vereador Josemir. E vereador Jurandir Liberal, que sempre questiona esses números de requerimentos que a gente encaminha, que a gente já vinha reivindicando há muito tempo, e eu, mesmo sendo aliado do governo passado, fazendo parte da bancada, também não havia sido atendido com relação a alguns requerimentos da CTTU. E a gente até olha assim, vê que a gente pode até achar que são coisas simples, mas para a comunidade, para a população, são muito importantes. São requerimentos solicitando fiscalização, sinalização, lombadas, e infelizmente a gente não havia sido atendido a questão de transporte complementar, linha alimentadora dos ônibus, do transporte coletivo, que a gente estava comentando aqui com o vereador Josemir com relação a esse transporte de linha alimentadora, que o prefeito renovou a lei, fez uma nova lei, mantendo as linhas que existiam. E, infelizmente, a gente tem uma demanda que não está podendo ser atendida por conta de que não tem, a lei não permite que possa ser implantadas outras linhas alimentadoras que a gente vai lutar, vai continuar, iremos reivindicar do prefeito que possa ser feito
esse aditivo ou feito uma emenda na lei para que a gente possa ampliar esse transporte de linhas alimentadoras ou até complementar, né, vereador Davi Muniz, que é um grande defensor do transporte complementar aqui nesta casa, que conseguiu, junto com o prefeito, renovar essa lei. A gente vai lutar para que possa, quem sabe, ter uma emenda para ampliar, né, o transporte complementar e, no nosso caso, são as linhas alimentadoras que vai até o transporte coletivo, indo até os terminais de ônibus. Mas a gente saiu satisfeito desta reunião com a CTTU, a presidente Tassiana, e aqui a gente aqui não faz só cobrar, não fazer só requerimento, mas também agradecer pela faixa de pedestre que vai ser pintada lá em Setúbal, em frente à Escola Dourada, a escola, os professores, a diretora, sempre cobrou que fosse feita aquela faixa de pedestre. A faixa de pedestre em frente à UPA de Nova Descoberta, que a gente já vinha reivindicando há muito tempo, não só pelos pacientes da UPA, mas também pela escola particular que existe naquele local. Eu sou proprietário, sempre fez aquela reivindicação e a gente já vinha fazendo há muito tempo, reivindicando, cobrando, fazendo requerimento. Infelizmente ainda não havíamos sido atendido. Uma parada de linha de alimentadora lá no Alto Zé Bonifácio, na ladeira Alto Zé Bonifácio, conhecida como Ladeira da Vaca, está sendo implantada também essa parada. As lombadas vão ser estudadas tecnicamente para ver a possibilidade de implantar, mas a gente está solicitando também a pintura de lombadas e sinalização, principalmente ali na Feira da Rodinha. Quem conhece ali a descida do Alto Zé Bonifácio sabe que já aconteceu inúmeros acidentes ali com a descida do Alto Zé Bonifácio, com a Rodeo Euclides e a Feira da Rodinha. Infelizmente não há sinalização indicando quem tem a preferência. E a gente está solicitando que isso aconteça. Já foi feito o estudo técnico e brevemente, acho que mais ou menos daqui a 30 dias, será sinalizada toda aquela área, junto com o Córrego de Euclides, que também a gente tem reivindicado a sinalização dali, a fiscalização, já que o terminal de ônibus da linha do Tiro foi para o Córrego de Euclides, junto com a linha Córrego de Euclides Derbys. Então, são vários ônibus, vários coletivos que estão naquela região, então está dificultando a mobilidade daquela área, e a gente está pedindo a fiscalização da CTTU e fazendo uma solicitação também à Grande Recife, que possa levar a linha do Tiro para o seu local de origem, que ela é na linha do Tiro. E, senhor presidente, finalizando, eu queria apenas aqui, depois eu vou repercutir mais, o lançamento do São João pelo prefeito Geraldo Júlio hoje, e aí ele fez o São João hoje desse ano é homenagem a Petrúcia Amorim, e para nossa alegria, que sempre defendemos quadrilheiros, a quadrilha Arraial do Cordeiro, Arraiazinho do Cordeiro, está sendo homenageada, e a gente também aqui parabeniza por essa homenagem, já que nós também temos lei aqui homenageando os quadrilheiros. E no dia 27, senhor presidente, 27 de junho, teremos aqui uma sessão solene para homenagear o Dia dos Quadrilheiros aqui da nossa capital. E também reivindicar e reiterar ao prefeito Geraldo Júlio a construção de um quadrilódromo, porque as quadrilhas se apresentam hoje no sítio da Trindade e a gente espera que ele possa atender essa nossa solicitação, que não é minha, não só minha, mas de todos os quadrilheiros aqui da cidade do Recife. Muito obrigado. Não, vereador Vicente André Gomes. Vereadora Priscila Krause. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Na tarde de ontem, eu subi a essa tribuna para tratar da compra por parte da Prefeitura de máquinas de lavar e secadoras de roupa industrial com a capacidade de 18 quilos a um valor das máquinas de lavar a um valor unitário de R$49 mil e das secadoras de roupa algo em torno de R$27 mil cada unidade. E na tarde de ontem, vereador André Regis, o que eu enfatizei e o que eu coloquei é que diante das necessidades da rede pública municipal de ensino, não se fazia acreditar, não é possível acreditar
que dentre as prioridades estaria a aquisição de 80 máquinas de lavar de grande porte, industrial, quando você tem, no dia a dia, dificuldades básicas, como, por exemplo, área de lazer, equipamentos de lazer para essas crianças, o fardamento que não chega, a merenda de qualidade questionável, coisas desse tipo. O que fica claro, uma diferente visão sobre o que deve ser a gestão municipal, vereador Luiz Eustáquio, no que diz respeito à educação. E a imprensa noticiou isso. E na matéria da Folha de Pernambuco, veio uma novidade que eu acho que merece a nossa atenção. Na tarde de ontem eu disse que a providência que eu tomaria era mandar um ofício para o secretário pedindo que ele cancelasse essa compra. E a partir da informação que nos chegou hoje, a partir dela nós fomos em busca de maiores detalhes, nós vamos mudar o nosso encaminhamento. Nós vamos enviar também um documento ao Tribunal de Contas pedindo que faça a averiguação desse processo, porque o que foi constatado é que uma mesma máquina nessas condições e nessas especificações é encontrada no mercado, numa pesquisa fácil que se faz pela internet, ao valor de R$ 28.500. Ainda tem um outro aspecto, levando em consideração e que os senhores me convençam de que é necessária uma máquina de lavar industrial. A máquina de lavar industrial no preço de mercado e pesquisado na internet, em vários fornecedores, de 18 quilos, que custaria esses R$ 28.500 e que a prefeitura está comprando por R$ 49.000, levando em consideração que fosse necessário, nós poderíamos partir, vereador Marco Aurélio, para uma máquina com as mesmas especificações e com a sua capacidade diminuída, uma máquina de 10 quilos, que tem a capacidade de lavar 180 quilos de roupa por dia. Por dia. O custo dessa máquina seria o preço unitário, sem qualquer negociação, R$ 8.500 em média. E atenderia ao argumento de que uma máquina industrial é o que se faz necessário ter para atender às demandas das creches. Para os senhores terem uma ideia, 80 máquinas industriais de 10 quilos, ao preço de R$ 8.500 cada uma, daria um montante de R$ 672.000, o que traria uma grande economia para o poder público. Desde que, como Vossa Excelência disse aqui, vereador André Regis, as creches e os ICMEIs estivessem prontos para receber tal maquinário. Como será, senhoras e senhores, colocar para funcionar uma máquina industrial com sabão de barra derretido? Porque Vossa Excelência colocou, está aqui no seu relatório, vereador André Regis, que até outubro do ano passado não tinha chegado sequer sabão em pó nas creches e nas redes municipais. Não dá para acreditar que essa realidade irá mudar de uma hora para outra. Não porque a prefeitura não queira, não é isso. É porque é impossível você mudar a realidade de 80 creches, entre creches e ICMEIs, de uma hora para outra. E você fazendo um passe de mágica que caiba nessas estruturas, máquinas de lavar do porte dessa industrial de 18 quilos. Simplesmente por isso, vereadores. O que a gente vem pedir aqui é bom senso na hora de administrar a coisa pública. Bom senso na hora de adquirir bens para que se equipe as creches que precisam ser equipadas agora de maneira adequada. O mau uso
de uma máquina de lavar doméstica e que acarreta em sua manutenção difícil ou que quebre várias vezes, esse mau uso, se for feito numa máquina industrial, vai acontecer da mesma forma. Daqui a 6 meses estarão quebradas. Estarão quebradas. Então, é esse apelo que a gente vem fazer e comunicar que nós mudamos a nossa providência e que acionaremos também o ofício para o secretário SEG, mas seguirá também a documentação com toda a nossa pesquisa em anexo para o Tribunal de Contas. Muito obrigada. Vereador Júlio de Liberal. Declinou, Vossa Excelência. A Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu me inscrevi no pequeno expediente para falar 2 assuntos. Um assunto que era importante que os vereadores dessa casa tomassem conhecimento dessa questão do projeto Novo Recife, onde vários setores da sociedade estão acampados lá na Rua Imperial, e era bom que a gente tomasse conhecimento em que estágio está essa ação, uma vez que já foi aprovada no CDU, e ver também tomar algumas providências no sentido de analisar a matéria a fundo, até para ter um posicionamento da casa, a casa não ficar ausente dessa discussão. Esse assunto é importante, uma vez que naquela área você tem algumas ações que foram já aprovadas, estão em discussão também, que é o caso da Arena do Esporte, era o projeto do Polo Jurídico, que esse já deu em água, e o grande projeto Novo Recife. Então é preciso que a gente se aproprie mais desse debate, até para pensar um pouco mais a cidade. E aproveito para mais uma vez para cobrar a questão da lei de uso do solo, que é um assunto que já está atrasado há 5 anos, e toda vez a gente fala, já teve audiência pública, inclusive o vereador Raul Jugman, que já convidou em 2 momentos, e a gente não vê esse projeto chegar aqui de atualização da lei de uso do solo. Mas isso é um tema que eu estava trazendo para a discussão. O segundo tema, senhor presidente, é com relação à Via Mangue. E aí, Raul, eu queria a sua atenção, que é bom a gente recordar. Primeiro foi com relação à Brasília Teimosa, que muita gente não acreditava que ia tirar aquelas palafitas e recuperar a Brasília Teimosa, e o PT conseguiu aquilo com recurso do governo federal. O PT também teve uma decisão muito forte com relação à mobilidade, quando investiu o trânsito na Avenida Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar. E depois, o recurso da Via Mangue, que esse projeto vem sendo discutido desde a época que o Roberto Magalhães era prefeito. Inicialmente, isso a gente discutiu tanto no CREA, em vários segmentos da sociedade, e finalmente chegou essa proposta da Via Mangue com uma das alternativas para melhorar a mobilidade daquela região. E esse assunto vem sendo discutido desde a época que o João Paulo foi prefeito, onde a primeira etapa foram os estudos técnicos, teve vários debates nessa casa, e finalmente, mesmo com o apoio do Tribunal de Contas, apresentando sugestões de modificações, e finalmente a obra foi implementada com o dinheiro do governo federal e para nossa felicidade, agora espera, como anunciou já o prefeito, deverá ser inaugurado nos próximos dias. Portanto, é mais uma ação do governo federal, do Partido dos Trabalhadores, que tem colaborado muito com a nossa cidade e com o estado de Pernambuco. E aproveitando, inclusive, alguns que faziam críticas à Via Mangue, enfim, do formato, para que esses companheiros também elogiem e parabenizem que o governo teve essa ação. Da mesma forma que aqueles que criticavam o Dona Lindu,
que fizeram passeata lá na frente do Dona Lindu, que distribuíram panfleto, que criticaram, fizeram audiência, que também vem aqui elogiar o Dona Lindu, que hoje a sociedade se apropriou, que muita gente queria aquilo do Dona Lindu como quintal de alguns edifícios de Boa Viagem. E hoje é o espaço público da cidade do Recife, e que a cidade realmente aprovou, aprova, e quem quer testar isso, vá no final de semana, vá todas as noites para ver como é que está o Dona Lindu, a sociedade como todo se apropriando. Portanto, é mais uma ação do PT e do governo federal. Muito obrigado. Vereador Gilberto Alves, Vossa Excelência tem 5 minutos. O vereador Gilberto Alves fez uma pergunta para a vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente. Eu, infelizmente, não pude estar aqui ontem à tarde, quando a vereadora Priscila Krause, desta tribuna, questionava algumas medidas tomadas pela gestão na área da educação, e eu fiz questão de vir aqui para esclarecer. O tempo é curto, mas vou tentar fazer em apenas 5 minutos, depois eu faço uma abordagem mais completa. Mas, inicialmente, dizer que todo o processo foi feito respeitando, evidentemente, a legislação em vigor no nosso país, no nosso estado, no nosso município. No que disse hoje em relação ao custo, vereador, dos preços dos equipamentos adquiridos, eu tenho uma informação, a senhora pode constatar, porque são documentos públicos, que na cotação de preço feito pela Prefeitura, e ao cabo e no termo, e ao final do processo licitatório, a Prefeitura ainda fez uma economia de mais de R$200 mil, entre aquilo que foi cotado, os valores que foram cotados na época, e os valores dos equipamentos que foram finalmente adquiridos através do processo de licitação. Mas esclarecer aos senhores vereadores que nós temos 6.592 alunos de 0 a 5 anos que são atendidos nas 53 creches e 19 creches e escolas do Recife. Até 2016, outras 42 creches e escolas serão inauguradas, totalizando, senhores vereadores, 114 unidades. As novas máquinas de lavar, secar, logicamente não serão para atender a todas essas unidades, uma vez que nós fizemos a contratação de 80. Portanto, nós só iremos implementar aqueles equipamentos naquelas unidades onde de fato há a necessidade de um equipamento desta natureza. Dizer que cada criança usa de 5 a 10 fraldas de pano diariamente. Esses alunos recebem ao todo 4 kits de fardamentos e trocam-nos de 2 a 3 vezes por dia. Isso realmente é uma monta bastante grande, e quem conhece sabe da dificuldade que é você poder, numa velocidade, não só cuidar, limpar, tratar dessas roupas e entregar ao aluno em condições de uso e de higienização adequada àquelas crianças. Muitas unidades chegam a lavar de 800 a 1.000 peças por dia, vereador Marco Aurélio. Veja a envergadura, o tamanho do serviço que a gente precisa dar conta em todas essas unidades que atendem as nossas crianças do Recife. Mas eu queria trazer um dado aqui que talvez a vereadora não saiba, e talvez algumas pessoas também não saibam. Na verdade, o padrão que existia no atendimento e no cuidado com essas roupas dessas crianças na cidade do Recife, sempre foi um padrão de atendimento através de equipamentos industrial. Nós não estamos aqui inventando a roda, não. Na verdade, no passado, o que se usava na prefeitura da cidade do Recife eram equipamentos similares ao que a gente está comprando agora. É evidente que os que estão sendo oferecidos agora são mais modernos, são mais atuais. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma creche lá no Bongi que usa uma máquina, que é uma máquina industrial, desde 1991. São 23 anos usando uma máquina, um equipamento industrial. E isso, logicamente, a gente tem esse equipamento funcionando até hoje sem maiores problemas, inclusive sem maiores dificuldades na manutenção daquele equipamento. A creche do Bongi tem 80 crianças e usa a máquina industrial 3 vezes por dia. Imaginem como será a rotina
nas creches que nós estamos entregando agora, são 42 até 2016, onde nós vamos ampliar esse atendimento para alunos, não somente de 0 a 3, mas todas elas atenderão, vereador Eurico, alunos de 0 a 5 anos, e serão no total de 240 alunos cada unidade dessa. Então, por aí, a gente já percebe a importância e a necessidade desses equipamentos. Dizer que foi dito, eu peço um pouquinho de paciência ao senhor presidente, eu estou tentando ser bem breve aqui, embora seja muita coisa para falar, mas foi dito também pela vereadora que talvez houvesse uma inversão de prioridade. Ora, eu desafio alguém aqui a falar uma gestão que tenha mais investido na educação do que a atual gestão. Mas nós não só cuidamos de equipamentos para nossas creches e nossos CMEs, não. Nós estamos cuidando também, não só de melhorar a sua infraestrutura, mas também de construir e equipar novas unidades. Eu aqui acabei de falar que serão 42 até 2016. E aí eu queria dizer a vocês que nós já investimos 96,9 milhões somente em 2013, mais que a soma dos investimentos na área nos últimos 10 anos. Dizer a vocês, inclusive para reforçar a nossa atenção com a educação infantil, nós estamos, são 5 creches escolas que foram inauguradas, cada isso dá uma monta de 11,5 milhões de reais, ofertando mais de 600 vagas para estudantes de 0 a 5 anos. Outras 8 unidades estão em construção, são mais 14,5 milhões de reais, enquanto 2 estão em fase de licitação, que remonta a mais 5,6 milhões de reais. E ainda outras 10 que serão licitadas no valor de 25 milhões de reais. Então vocês percebam o montante que nós estamos falando aqui. É muito investimento, são muitos recursos. Na verdade, essa é uma gestão que veio para mudar o padrão de atendimento às nossas crianças no ensino fundamental, que veio para mudar o atendimento das nossas crianças dos CMEs, e a gente vem fazendo isso em todas as áreas. Quem não se lembra aqui do programa de robótica que foi anunciado e já está em implementação pela Secretaria de Educação? Quem não se lembra também aqui do programa dos tablets que foram distribuídos nas escolas? O Wi-Fi nas escolas. São investimentos na tecnologia, investimentos em informatização, investimentos no padrão de atendimento, investimento nos professores, na qualificação profissional, investimento nos equipamentos, para a gente poder, inclusive, dar as condições necessárias, tão reclamadas pelos servidores da Prefeitura do Recife, para que a gente possa humanizar, inclusive, o serviço dessas pessoas. E enquanto elas pedem, a gente sabe quando uma mãe de família, nós somos pais e mães de famílias aqui, sabemos a dificuldade que é você se debruçar no tanque de lavar roupa, e essas máquinas domésticas muitas vezes não atendem a essa demanda, e quando elas quebram, passam dias e dias e após dias para poder voltar do conserto da ciência técnica, e enquanto elas estão ali quebradas, sabe quem vai lavar aquelas roupas? São os funcionários da secretaria, que muitas vezes deixam de fazer outras atribuições para estar debruçado no tanque de lavar roupa, dia após dia, para dar o atendimento adequado àquelas crianças. Portanto, eu quero dizer que há um engano, a vereadora precisa pesquisar, esse padrão é um padrão que nós estamos recuperando, que já era uma prática na cidade do Recife. Nós vamos sim, as novas unidades, aquelas que demandam esse tipo de equipamento, terá um equipamento moderno, capaz de dar dignidade ao nosso servidor, mas, sobretudo, capaz de dar com mais atenção e com mais respeito o atendimento que as nossas crianças merecem e exigem. Eram essas as explicações iniciais, senhor presidente. Eu aproveito para agradecer a sua compreensão, mas nós estamos à disposição e oportunamente voltaremos a falar sobre o assunto. Muito obrigado. Vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para trazer um destaque a um projeto de minha autoria, o projeto 395 de 2013, que dispõe sobre a criação do Centro-Dia, um centro para idosos na cidade do Recife. Trata-se de uma ação de atenção integral às pessoas idosas que, por suas carências familiares e funcionais, não podem ser atendidas em seus próprios domicílios ou por serviços comunitários. A proposta inclui a criação de espaço
onde são realizados atendimentos de atenção ao idoso nas áreas de assistência, saúde, fisioterapia, psicologia, atividades ocupacionais e lazer, visando a melhoria da qualidade de vida dessa população. Atualmente, as pessoas com mais de 60 anos são 12,6% da população, ou 24,85 milhões de indivíduos. Em 2002, o percentual era de 9,3%, e houve um aumento na população idosa e, consequentemente, com problemas que cercam essa parcela da população, a qual deve ter uma atenção especial pelos órgãos públicos, dos partícipes das políticas sociais, das universidades e da sociedade em geral. Nesse contexto, a política nacional adotada, que tem sua bandeira maior, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem merecido aplausos e reconhecimentos. O projeto que apresentei nessa casa, ele objetiva a implantação de experiências inovadoras que possam ir além da assistência, principalmente em virtude das demandas crescentes do envelhecimento populacional, que nós sabemos que o Brasil já existe uma perspectiva de que a cada dia essa população irá aumentar e será a maioria na nossa nação. E nós não podemos deixar de pensar no futuro e de pensar também nos dias atuais, nas dificuldades que as famílias e que as pessoas idosas têm enfrentado na nossa cidade. Como dispomos de pouco espaço para atender os idosos, são necessárias soluções imediatas para assegurar a esses cidadãos oportunidades de cuidar da saúde, bem como do aperfeiçoamento pessoal. Ademais, essa iniciativa, ela se coaduna com o que já dispõe a portaria número 73, de 10 de maio de 2001, do Ministério da Previdência Social e da Assistência, bem como a Lei Federal número 10.741, de 2003, que já dispõe sobre a criação desses espaços contidos no Estatuto do Idoso, conforme preceitua a legislação federal. No seu artigo 2º, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. O Centro-Dia certamente será um instrumento de dinamização da vida, da busca de intensidade de um viver maior na nossa cidade. Um elemento de busca de saúde adequada, que vai proporcionar uma cidadania ativa, reforçando a autoestima e a ampliação dos contatos e das redes sociais desse importante segmento social que são os idosos. Então, eu sei que não é da nossa competência a criação de estar fazendo com que a prefeitura construa isso. Eu sei que, inclusive, esse projeto poderá nem ser aprovado, mas é um projeto extremamente relevante, importante para a nossa cidade, onde nós podemos sugerir à administração atual a criação desse centro-dia para idosos, para que os nossos idosos sejam bem cuidados, bem tratados e tenham uma melhor qualidade de vida. Era o que eu tinha a dizer. Ainda em tempo, eu gostaria de fazer uma solicitação, apenas uma curiosidade da minha parte, mas eu queria perguntar ao líder Gilberto que ele pudesse estar trazendo para esta casa a pergunta que eu queria saber relacionado a um evento que vai acontecer na cidade do Recife, que vai acontecer nesses próximos dias, que é o Baile dos Namorados. E esse baile é um baile beneficente, é o 16º, e estará arrecadando fundos, e essa arrecadação será voltada para as instituições beneficentes da cidade. Então, eu gostaria de saber quais são os critérios adotados pela Prefeitura para a escolha dessas instituições. A gente sabe que isso aconteceu também no baile municipal e tem acontecido. E quais serão essas instituições que serão beneficiadas? Eu gostaria que o líder da base do governo pudesse trazer
essa informação, por favor. Muito obrigada. Bem, já ultrapassando o horário regimental do pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, deixando os senhores vereadores inscritos ex officio, vereador Alfredo Santana, Luiz Eustáquio e André Ferreira para a próxima sessão. Prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Almir Fernando que proceda a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 3145-2014, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se concordam, permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao vereador Almir Fernando que verifique a presença dos vereadores. Senhor presidente, painel registra 29 vereadores e vereadoras. Número suficiente para deliberar a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3117, 3118, 3119, 3120, todos de 2014, todos de autoria do vereador Hilton Brito. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3121, 3122 de 2014, os dois de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3123, 3124, 3125, 3126, 3128 de 2014, todos de autoria do vereador José Mi Simões. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3127, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143 de 2014, todos de autoria da vereadora Michelle Collins. Senhor presidente, O 3130, ele pulou, o vereador pulou, então o requerimento também 3130. Estava meio fora de ordem essa pauta. Só retificar aqui a questão do 3130, que depois eu vou ler, que é do vereador José Mi Simões. Os demais estão certos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 3130 e o 3144 de 2014, os dois de autoria do vereador José Mi Simões. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Alô? Ninguém para discutir. Em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Não temos matéria extra pauta. Gostaríamos de comunicar aos senhores vereadores que na tarde de ontem estivemos recebendo a visita de vários funcionários da Prefeitura, especialmente os funcionários que integram a categoria de nível universitário NU1 a NU9, né? Que veio à presença aqui desta casa, conversou com alguns vereadores e foi também conversado com o presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, e eu mesmo solicitou que levasse ao plenário, que fosse formada, né, uma comissão de alguns vereadores para acompanhar esse grupo em algumas mediações diante do secretário de administração da nossa cidade. Né? Alguns vereadores se prontificaram já com o nome, mas a gente queria deixar para o plenário se mais alguns se manifestassem, participar também dessa comissão. Eu me propus, o vereador Jodeval, o vereador Wilton Brito também, o vereador Carlos Gueiros e o vereador Vicente André Gomes. Pela ordem, senhor presidente. 4. Então a gente gostaria se tivesse mais algum vereador que quisesse participar dessa comissão. Eu conversei com... Não, o líder pediu primeiro. Pela ordem, presidente. Na verdade, é interessante que a comissão possa tratar e discutir esse assunto com o governo
Aqui quando chegava, logo há pouco, fui procurado também por esta comissão e eles pediram que nós pudéssemos também participar dessa intermediação. A vereadora Priscila Krause chegava e também foi solicitado da vereadora que também pudesse participar. Eu só queria que o vereador, presidente, pudesse usar o bom senso e quero pedir a compreensão de vereadores, porque eu acho que com a comissão para tratar desse assunto, teria que ser uma comissão, não precisa ser uma comissão muito grande, daqui a pouco a gente está com a Câmara toda, porque todos nós vereadores, é bom que se diga por justiça, todos nós vereadores temos interesse de ajudar, de mediar, de sermos facilitadores desse debate, dessas demandas de servidores e da Prefeitura. Mas eu acho que para que essa comissão possa ter agilidade no fazer, é importante que o número não seja muito expressivo, senão a gente poderia, em detrimento de um resultado que seja mais adequado possível. Portanto, são as ponderações que eu, logicamente, vou fazer, e respeitando já de antemão a decisão da mesa e dos demais companheiros, mas eu imagino que, para ser mais producente o trabalho, que não seja uma comissão muito grande, em virtude, inclusive, do pouco tempo que nós temos até o encaminho a esta casa das medidas por parte do governo. Nós já temos 4 nomes, pelo menos 7 pessoas, 7 vereadores. Senhor presidente, exatamente eu queria recorrer ao nosso regimento. Eu queria recorrer ao nosso regimento e dizer que a comissão ela tem que ser regimental. E como tal, ele determina a quantidade e determina também que seja proporcional aos partidos. Bom, então vamos determinar que sejam 7 membros, então há 3 vagas ainda, aqueles... Presidente. O vereador Gilberto Alves já. Então mais 2 membros. Vereadora Priscila Krause também. Isso, até na tentativa de garantir o direito de representação da minoria. Até porque o da maioria aqui é amplamente assegurada. Vereador Gilberto Alves, vereadora Priscila Krause, mais algum para compor o número de 7. Raul Jugman. Gilberto Alves, Priscila Krause e Raul Jugman. Então, vereadores Jadeval de Lima, Wilton Brito, Carlos Gueiros, Vicente André Gomes, Gilberto Alves, Priscila Krause e o vereador Raul Jugman. Ok? Então, esses vereadores vão posteriormente se reunir e já ver quais são... Senhor presidente, o requerimento, então, é da mesa quem requereu. Porque regimentalmente também o requerente é o presidente da comissão. O presidente Vicente André Gomes. Viu? Então nós vamos fazer depois o contato com o grupo e marcar as prováveis reuniões com a prefeitura. Passamos então agora aos grandes expedientes. Pois não, vereador? Presidente, pela ordem. Próxima sexta-feira, 30, a partir das 9 horas, nós teremos uma audiência pública discutindo a condição da Academia da Cidade na capital, no Recife. Então sabemos que os vereadores aqui, representando os diversos bairros, são solicitados, como foi o meu caso, para uma resposta ao atendimento a atenção tem sido dispensada a essas academias, que têm atendido a população do Recife, das mais variadas idades. Então, próxima sexta-feira, às 10 horas, nós estaremos aqui recebendo os profissionais e os interessados em discutir a condição de funcionamento da Academia da Cidade. Obrigado. Grande expediente, vereadora Aline Mariano. Vereador Raul Jugman. Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, cidadãos e cidadãs do Recife que nos honram com a vossa presença aqui, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que é a sua casa, é a casa da soberania popular do povo da cidade do Recife. Sejam todos, nessa tarde, muitíssimo bem-vindos. Senhor presidente, o que nos traz aqui hoje é falar sobre o tema saúde.
no dia 9 de maio, nós fizemos uma vistoria em todos os postos de saúde da família e verificamos que naquela sexta-feira, 20% dos postos pela manhã, ou seja, dos 122 postos de saúde, 20%, Isabela, não estavam funcionando. Na parte da tarde, nós não conseguimos fazer a cobertura, Eurico, da totalidade dos postos de saúde da família. Fizemos 61. Dos 61, 45 estavam fechados. Portanto, aproximadamente 70% dos postos de saúde da cidade do Recife, na sexta-feira, dia 9 de maio, se encontravam fechados. Qual a razão disso? Eu levantei, Marco Aurélio, alguns indicadores sobre a saúde na cidade do Recife e vou rapidamente repassá-los aqui. Em termos de mortalidade infantil, nós estamos em 15º lugar dentre as capitais. Já a mortalidade neonatal, 12º lugar. Mortalidade neonatal tardia, 13º lugar. Mortalidade materna, estamos em 8º lugar. 7 em cada 1000. No que diz respeito à mortalidade por portadores de doenças do aparelho respiratório, nós estamos em penúltimo lugar. E no que diz respeito à mortalidade por razões do aparelho circulatório, nós estamos em 24º lugar. Tudo isso tem a ver com atenção básica. Tudo isso é matéria voltada exatamente para o SUS. Tudo isso tem a ver com a porta de atenção, a porta de entrada do Sistema Unificado de Saúde, que é exatamente os PSFs, o Programa de Saúde na Família. E nós nos perguntamos, afinal, por que é que esses postos fecham quando muitas senhoras são obrigadas a acordar 1, 2 horas da manhã para pegar uma ficha, para pegar uma senha, e essa senha, muitas vezes, não lhe chega às mãos, porque elas são em número inferior exatamente àquelas necessidades ou demandas da população. E nós não obtivemos nenhuma resposta, vereador André Regis, da Secretaria de Saúde nem da Prefeitura da cidade do Recife. Zero, nenhuma explicação a esse respeito. O que nós ouvimos aqui do eminente líder foi que esta não era uma orientação, Priscila, do município. Se não é orientação, então é absoluta falta de monitoramento. Se não é orientação, é absoluta incapacidade gerencial. Se não é uma orientação, então está faltando alguém para cuidar dos postos de saúde da família, na Prefeitura da cidade do Recife. Nós voltamos, Almir, e você conversava comigo também, e Carlos Gueiros também disse aqui no plenário, que já tinha enviado relatórios a esse respeito. 15 dias depois nós voltamos, na sexta-feira próxima passada, a fazer um outro levantamento, um outro monitoramento. E aí é preciso dizer que a pressão, o monitoramento, a ida exatamente à imprensa, a vinda à tribuna, ela surtiu efeito. Para você ter uma ideia, os postos fechados pela manhã, só para recordar que era de 20%, caíram para 10. 10 deles. E apenas 4, Almir, apenas 4 de 122 fechados por razão de reunião, como se coloca, né? Embora não seja lícito fechar. Mas a verdade é que, André, ocorreu uma redução. Mas não por conta do trabalho, ou que eu acho, a supervisão, porque não recebemos nenhuma informação da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Nós temos 1.537.000 habitantes na cidade do Recife. O Sistema Único de Saúde atende aproximadamente de 800 a 900 mil dessas pessoas. Como é que é? Clama aos céus, como é que você fecha um sistema desse exatamente na sexta-feira? Pois bem, passamos a tarde recordando que na parte da tarde aproximadamente 70% dos postos de saúde da família, já o ouço, Marco Aurélio, 70% dos postos de saúde da família estavam fechados na sexta-feira, dia 9. E aqui, mais uma vez, funcionou a supervisão externa, a fiscalização feita por essa Câmara de Vereadores da cidade do Recife. Fomos às 122 e 29%, aproximadamente 30%, se encontravam fechados.
A pergunta que não quer calar é o seguinte: puxa, se 15 dias antes, esse número, André, era de 70, ele caiu a menos da metade agora. Então, não resta a menor sombra de dúvida que foi o papel desta casa, que foi a fiscalização, que foi a supervisão, e nós avisamos, vamos voltar, e vamos voltar de novo, e vamos continuar voltando a todos os 122, porque se falta capacidade gerencial e monitoramento à Prefeitura e à Secretaria de Saúde, não falta disposição, vontade de trabalhar e de fiscalizar nesta casa. Nós vamos voltar todas as semanas e vamos aqui apresentar os resultados. Mas, Almir, sei que você se preocupa, sei que outros aqui também se preocupam. Nós já temos um dado positivo a demonstrar, que caiu de forma significativa este percentual, tanto na parte da manhã, que caiu a metade, e pela tarde caiu a 1/3. Por quê? Simplesmente nós estamos em cima, nós estamos fiscalizando. Ouço com muito prazer meu colega aqui, vereador, operoso vereador da cidade do Recife, com muito prazer, que sem sombra de dúvida irá enriquecer a nossa intervenção. Vereador Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a palavra. Eu agradeço a Vossa Excelência a parte concedido para poder explicar quando Vossa Excelência e quando outros membros da oposição, sempre que levantam temas como esse, eu sempre costumo até me referir muito ao vereador André Regis, que eu, Gilberto e outros companheiros aqui da bancada do governo, a gente procura sempre ouvir com atenção e procurar buscar até, às vezes até que informalmente, lá fora, para que a gente possa saber até que ponto, não é, as coisas são do jeito que a gente escuta. Vossa Excelência está no seu papel. Eu acho que eu, junto com todos os companheiros aqui dessa casa, seja independente de ser oposição ao governo, nós temos o maior respeito a esses servidores da saúde, que normalmente ganham muito mal. Não precisa a gente aqui ter muito conhecimento para saber que eles são muito mal remunerados para o que eles fazem. Felizmente, as circunstâncias o levam muitas vezes a prefeitura a pagar o que eles recebem. Mas a gente não pode aqui, de repente, não lembrar do bom trabalho que eles fazem, mesmo sendo mal remunerados na maioria das vezes. Esses companheiros, infelizmente, Raul, eles não podem, até por efeito da legislação, se reunir à noite. Até porque se eles se reunirem à noite, eles estarão fazendo hora extras e não vão receber hora extra por conta disso. Eles também não vão poder fazer essas reuniões, Raul, no sábado, nem aos domingos. Porque também, se o fizerem, de acordo com a nossa legislação, eles estarão fazendo hora extra e ainda terá adicional a questão do final de semana. Então, a única hora que eles podem se reunir e precisam se reunir é justamente às tardes das sextas-feiras para poderem eles tratarem as diretrizes e discutirem as questões administrativas. Mas com um detalhe, esses companheiros que são agentes de saúde, que zelam pela saúde do Recife, que exercem o seu trabalho da melhor forma possível, que têm um contato diário com aquelas famílias, eles avisam, olha, sexta-feira à tarde estaremos reunidos. E a cada um daqueles companheiros que tem em média de 100 e poucas, 200 famílias em torno deles, eles avisam, olha, sexta-feira à tarde vamos nos reunir. Não tem outra forma. Não está fechado porque eles querem. Não está fechado porque eles não querem trabalhar. Não está fechado porque eles não querem prestar um bom serviço. Está fechado momentaneamente naquelas tardes porque eles precisam se reunir. E mesmo indo fechar na sexta-feira, que eu não sei se vai ser essa sexta-feira, certamente um ou outro posto estará fechado, porém, aqueles agentes de saúde vão avisar nas suas áreas, olha, sexta-tarde não vai, porque a gente vai estar lá fechado, porque a gente vai estar administrativamente fechado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, e é possível que já tenha ocorrido, e se vier a ocorrer, de algum dia que alguém bater naquela porta desavisadamente, ou fruto de uma emergência, porque precisou, porque está numa necessidade, está numa urgência, eu não tenho nenhuma dúvida que se isso acontecer, qualquer um daqueles brilhantes servidores, qualquer um daqueles companheiros que têm compromisso com a saúde do Recife, certamente vão dar o encaminhamento correto. Mas nós não podemos querer dizer, ou querer mostrar, ou pelo menos deixar nas entrelinhas de que esses companheiros fecham porque estão indo para a praia, ou fecham porque só trabalham 4 dias na semana. Fecham, às vezes, à tarde, avisando aqueles que eles prestam um bom serviço
porque precisam se reunir administrativamente. Infelizmente não tem outro horário. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo cuidado que Vossa Excelência tem pela cidade do Recife. Muito obrigado. Eu só que agradeço a sua intervenção e apenas retribuo dizendo que esse é o mesmo cuidado que Vossa Excelência tem no exercício do seu mandato aqui, que é uma demonstração para todos nós de como Vossa Excelência tem compromisso firmado com a população do Recife. E eu sou testemunha disso, do seu empenho e da sua dedicação. Mas me permita rebater. Vou começar rebatendo dizendo que nós fizemos uma pesquisa de grau de satisfação dos usuários em toda a cidade do Recife em setembro, outubro do ano passado. E fomos às 122. E todas aquelas unidades de saúde que tiveram bom desempenho, nós fizemos um diploma e fomos entregar pessoalmente a essas unidades, reconhecendo o bom trabalho que eles fazem. Então temos um reconhecimento, vereador Marco Aurélio, daqueles que prestam efetivamente um bom trabalho à cidade do Recife. Sabendo que, inclusive, outros que não conseguiram o mesmo destaque, muitas vezes isso se deve à ausência de condições que lhes seriam ou que deveriam ser dadas pela administração. Lembro um caso que já citei aqui, que foi daquele gabinete dentário inteiramente montado, um ano fechado no PSF José de Castro, no Ibura, e que a única razão era que as duas pias estavam juntas e não podiam estar juntas em um ano num gabinete fechado. Isso não é um problema da equipe, isso é um problema efetivamente gerencial. O segundo aspecto que eu gostaria também de comentar é o seguinte: pelas normas básicas, pela portaria do Ministro da Saúde, número 2027, pelas normas operacionais básicas, não pode fechar. Não pode fechar. Se você tem 3 ou 4 equipes no PSF, você faz o rodízio. Vai fazer a reunião de um e vão os outros atender. Ou, se você quiser, 2 ficam em reunião e 2 ou 1 vai atender. Mas elas não fecham. E aqui quero lhe dar um detalhe triste a Vossa Excelência. A maioria dos que se encontravam fechados não tinham reunião. Não estavam nos postos. Não estavam presentes e não estavam em reunião. É verdade que tem reunião? É verdade que tem reunião. Mas elas eram minoria e elas estão reduzindo a partir disso que aqui a gente coloca. Um outro aspecto importante que eu gostaria também de destacar para Vossa Excelência é que trabalhadores da educação também recebem mal. Trabalhadores do aparato de segurança, Vossa Excelência sabe, também recebem mal, da assistência recebem mal, mas eles não fecham nos seus horários de trabalho. É inimaginável que uma escola deixe de atender um dia porque está fazendo uma reunião. É inimaginável que bombeiros, que delegados, que assistentes sociais, eles fechem e não atendam a sua clientela para fazer uma reunião. Sem sombra de dúvida, a reunião é absolutamente necessária e Vossa Excelência tem razão. Ainda mais num sistema como é participativo, universal e democrático como é o SUS. Mas o fechamento é um atentado, é um crime à saúde popular. Ele não pode ser aceito. E resta, por fim, esclarecer o seguinte: se alguns dos PSFs permanecem abertos, mesmo no sábado à tarde, e hoje eles já são, inclusive, maioria, está certo? Por que é que outros fecham e não há nenhuma reunião e você tem um cadeado na porta? Ora, a gente só pode concluir que, de fato, o que você tem é um problema de gerenciamento. Não há gerenciamento equivalente, necessário aos PSFs. Porque o contrato de trabalho é de 40 horas. 32 ele tem que efetivamente atender e 8 horas ele pode dedicar, sem abrir mão do atendimento, seja ao seu aperfeiçoamento, seja às emergências, seja a outros aspectos que se encontram lá na portaria 2027. Por isso, eu quero me despedir dizendo o seguinte: não existe hoje um gerenciamento, um monitoramento da saúde, do sistema de atenção básica da cidade do Recife. Quero deixar bem claro que esse monitoramento é obrigação da Secretaria, obrigação da Prefeitura, e ele vem sendo negligenciado. E por isso, Almir, nós temos esses indicadores vergonhosos em vários aspectos que nós temos aqui. E que nós continuaremos, sem a menor sombra de dúvida, desempenhando o nosso papel. Na próxima sexta-feira, vamos aos 122. E na seguinte, até que um único posto de saúde da família deixe de atender, de cumprir o seu contrato. E lembrando sempre, saúde não tem dia, saúde não tem hora. É dever do Estado, é direito do cidadão. Muitíssimo obrigado a todos. Vereadora Michele Colles. Não se encontra. Luiz Eustáquio. Declinou. Isabela de Rodão. Declinou. André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos.
Senhor presidente, eu volto à tribuna para repercutir a questão da educação. Levando em consideração o discurso proferido aqui desta tribuna, vereador Jairo Brito, há poucos instantes pelo líder do governo, Gilberto Alves. A realidade, lamentavelmente, é muito distinta do que coloca o líder do governo. Inicialmente, é importante a gente salientar que montante colocado na educação, vereador Marco Aurélio, não significa melhoria na sua qualidade, não significa ruptura com o passado. E a gente vem fazendo um trabalho intenso de fiscalização dessa rede para também apontar o caminho que ela deve seguir. A gente vem aqui, esse trabalho, desde o ano passado, já fiscalizamos a rede municipal, todas as 320 unidades, 324 unidades, inclusive todas as creches também, todos os CMEIs. E este problema trazido pela vereadora, essa questão trazida pela vereadora Priscila Krause, revela que a nossa rede, ela é baseada numa ausência completa de planejamento, de lógica. Nós temos uma rede que continua opressora, violadora de direitos humanos. Encontramos escolas sem nenhuma condição de funcionamento, escolas funcionando em porão de igrejas. E na época que a gente denunciou aqui, faz 6 meses que a gente denunciou que tem uma igreja, aliás, uma escola, funcionando no porão de uma igreja, lá no Ibura. Nós fomos até acusados de fazer a pirotecnia tardia, porque a escola iria ser fechada e uma nova iria surgir. Até agora, nada. A escola continua lá, funcionando no porão de uma igreja. No porão de uma igreja. Nós estamos agora fiscalizando todas as salas de aulas com higrômetro, verificando a temperatura local. E a temperatura nós encontramos o quê? 34 graus em sala de aula, muitas vezes. Portanto, aqui já lançamos, vereadora Priscila Krause, uma campanha pela universalização da climatização nas escolas municipais. É uma demanda dos professores. Seria muito importante que a prefeitura tivesse no planejamento a prioridade necessária para climatizar adequadamente as escolas. As nossas escolas continuam sem a iluminação adequada. Vereador e presidente dessa sessão, Almir Fernando, nós encontramos, em regra, salas de aula com menos de 50 lux, quando o mínimo necessário deveria ser pelo menos 200 lux de iluminação. Lux é a unidade que deve ser verificada em termos de iluminação adequada. Então, de no mínimo 200, nós encontramos 39, 40. A sala é quente, ela é mal iluminada. Agora, o que me chama a atenção é que nós estamos aqui, vereador Marco Aurélio, discutindo medidas que são apenas pontuais, quando na verdade nós deveríamos estar trabalhando a transição desta rede violadora de direitos humanos para uma nova rede. Porque aqui também eu me ressinto do debate acerca do aprendizado. Nós fizemos aqui no início do ano passado uma proposta de elevação do IDEB, do então secretário Valmar Correia. O secretário não aceitou o desafio. Nós temos ainda uma rede que nós não sabemos se o aluno sabe ou não, porque a rede não avalia os estudantes. Como é que pode uma rede que não avalia e não sabe se o aluno sabe? Então eu não vejo ruptura. O que eu vejo são medidas pontuais. Se falou aqui do programa de robótica, 40 milhões de reais, e o que eu encontro é que as escolas não têm onde colocar o equipamento, os professores não foram treinados, o programa está atrasado e nós cobramos informações e a prefeitura não sabe quando é que o programa vai estar efetivado. É simplesmente jogar o programa e a sua efetivação. E o seu compromisso com o resultado de aprendizado.
Eu trouxe aqui na semana passada, aliás, há 15 dias, que na nossa visita ao sistema municipal, ao sistema público de educação na Finlândia, país que lidera o ranking dos países aprovados pelo PISA, teste realizado pela OCDE, em matemática, ciências e na própria língua materna. Na Finlândia não há programa de robótica. As escolas municipais, os professores são de excelência e dão aula no quadro negro. E os alunos aprendem. Os alunos aprendem matemática. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra robótica, repito. O que eu estou dizendo é que essa não seria a prioridade. Então, o que eu vejo é desperdício de recursos públicos e perda de tempo. O ex-secretário Valmar Correia deixou o que de saldo? 1 ano de gestão, 1 ano e meio de gestão, Geraldo Júlio. Qual é o saldo para a educação? Programas isolados? Onde é que está o compromisso com a ruptura? Eu não vejo, vereadora Priscila Krause. O debate que Vossa Excelência traz para essa casa, eu diria que muito mais importante acerca de se economizaríamos 200 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões, esse debate ele traz para cá a necessidade da gente repensar essa rede. Eu chego à conclusão de que todos esses problemas eles não existiriam, basicamente, se a Prefeitura da cidade do Recife partisse para uma ruptura a partir da construção de uma nova rede. Uma nova rede via parceria público-privada, onde a iniciativa privada iria fazer o prédio, onde iria equipar o prédio, onde a prefeitura entraria com o professor, com o conteúdo e com os alunos. Esse modelo iria fazer com que a gente partisse, sim, para um novo patamar e que a prefeitura pagasse efetivamente pelo que a iniciativa privada estivesse alocando em termos de estrutura. Alguém pode dizer, está querendo privatizar o ensino. Na verdade, atualmente, vereador Jário Brito, 80 escolas da rede municipais são casas alugadas. Então, o que eu estou propondo aqui é alugar a estrutura, mas a estrutura decente para se funcionar enquanto escola. E não o aluguel dessas casas, que antes abrigavam uma família de menos de 5 pessoas, e hoje abrigam 200, 300, 400 alunos, onde há graves violações a direitos humanos por conta do confinamento, por falta das condições básicas de higiene. E escolas que funcionam com 200, 300 alunos é mais de 100 crianças para um banheiro. Banheiros não adaptados. Escolas sem ventilação. Eu conheço bem essa rede. Então, o que eu estou propondo é uma nova rede e que a Prefeitura da cidade de Recife, com um orçamento de R$1 bilhão, orçamento anual, somente dentro do percentual dos 25%, teria condição, sim, de partir para esse tipo de postura de ruptura. E, inclusive, a parceria público-privada está devidamente experimentada em outras partes do Brasil, inclusive na Prefeitura de Belo Horizonte, que é governada pelo mesmo partido do prefeito Geraldo Júlio. Então, esse debate é importante que a gente leve em consideração que, sem planejamento de longo prazo, a gente não vai conseguir tirar a rede municipal da atual situação vergonhosa de figurar entre as piores redes do Brasil. O Brasil, no teste do PISA, é vergonha internacional. O Nordeste é vergonha nacional. O Norte tem as piores notas. E o Recife tem a segunda pior nota entre as capitais do Nordeste. Isso é inadmissível. É um crime que nós fazemos contra nossas crianças. Eu escuto com atenção o vereador Marco Aurélio para falar, provavelmente, em nome do governo. Vereador André Regis, agradeço também a parte que Vossa Excelência nos concede para fazer aqui, não podia deixar de fazer aqui os comentários necessários a um assunto tão importante que é essa questão da educação.
eu pedi aqui auxílio à vereadora Priscila, para que ela me ajudasse a me lembrar aquela famosa frase, um adágio que a gente costuma dizer, Roma foi construída em quantos dias? Eu fiquei na dúvida, é um dia? Pronto, então Roma não foi feita em um dia, até pensei que era mais a frase, mas botaram para torar, é um dia mesmo. Então, os problemas que existem na educação, e nós que conhecemos como funcionam as escolas municipais e até as estaduais, a gente sabe que não vai resolver tão cedo. Eu não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência vai subir muito ainda no final desses 4 anos, desses próximos anos que ainda falta para acabar esse primeiro mandato do prefeito Geraldo Júlio e provavelmente nos outros próximos 4 anos, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai estar aqui, eu espero estar, e eu sei que Geraldo também vai estar. E você vai passar 8 anos falando, vai provavelmente, até porque eu lhe conheço seu senso de justiça, vai elogiar algumas coisas, mas em 8 anos nós também não vamos conseguir resolver, porque a gente está pegando uma herança, e aí esqueça essa questão de herança de PT, não se trata disso. É uma herança que vem lá desde trás, e aí eu vou brincar de novo, como eu brinquei outro dia, vem desde Cabral. Essa questão da educação aqui, nossa, vai demorar um tempinho para resolver. Agora, o que é verdade, vereador, são duas. A primeira verdade é que o prefeito Geraldo Júlio tem investido na educação, tem feito muita coisa na educação. Tem escolas que foram reformadas, tem escolas que estão sendo construídas, tem o programa da robótica, tem a questão dos tablets, tem várias ações. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, André, é que eu não tenho nenhuma dúvida que se amanhã nós tivéssemos a honra de Vossa Excelência ser secretário, e se não for nesse governo, que seja algum dia, e eu acho que Vossa Excelência é um cara preparado, que tem condições amanhã de botar suas ideias para funcionar, e com certeza com o intuito de querer acertar, não tenha nenhuma dúvida que vai ter gente aqui que vai discordar, porque cada um tem um modelo. Esse é o grande problema da educação. Cada um tem um modelo na sua cabeça e acha que aquele modelo é o melhor. Eu, por exemplo, não é comum com alguns companheiros aí fora, que também defendem, de que eu acho que um grande problema da educação também, e passa, e muito, e aí eu volto a falar novamente de salário, pelo mau salário que o professor recebe. Na verdade, se existe uma categoria profissional que devia ganhar muito bem, à frente de todas as outras, mais do que juiz, mais do que engenheiro, mais do que vereador, mais do que deputado, mais do que qualquer um no mundo, devia ser professor. Porque o professor é quem começa tudo, é quem nos ensina, é quem nos encaminha. Um bom professor faz com que a gente chegue longe. Infelizmente, essa categoria no Brasil é a categoria que menos ganha. Na minha opinião, os professores deviam ser tudo federalizado. Tudo federalizado, ganhando pelo governo federal e ganhando bem. Mas isso é uma ideia minha, não sei se um dia ela vai acontecer, não é minha não, é ideia de outros companheiros. Não sei se um dia ela, de Cristóvão Buarque e de outras pessoas, não sei se ela vai acontecer, mas é uma ideia. Mas muita gente não concorda com essa ideia. Mas a grande verdade, André, tem duas verdades também. É que nós todos aqui, oposição e governo, junto com o prefeito Geraldo Júlio, a gente quer que a educação dê certo. A gente quer que a educação funcione. Vamos continuar debatendo. Você vai continuar criticando aquilo que você não acha certo e está correto. A gente vem para cá, tenta mostrar que o caminho que a gente vai não é tão ruim. É um caminho que pode dar certo também e vai dar certo. E pode ter certeza que nós estamos aqui querendo melhor para o Recife e melhor para essas crianças. Porque quando a gente pode, a gente pega os filhos da gente e bota no melhor colégio. A gente não tem nenhum esforço para habitar no melhor colégio. A mesma coisa que a gente puder fazer pelo filho daqueles que não podem botar no melhor colégio, a gente tem que fazer. Você, eu tenho certeza que faz, eu faço, outros companheiros faz e o prefeito Geraldo Júlio faz também. Muito obrigado pela intervenção. Vereador Marco Aurélio, muito obrigado pela intervenção. O seu compromisso é conhecido, inclusive com essa questão da educação também, sou testemunha que Vossa Excelência tem tido um comportamento, inclusive, de colaboração com a gestão a partir das nossas denúncias. Quanto ao fato de Roma não ter sido feito em um ano ou em um dia, é verdade. Pelo que Vossa Excelência está colocando, nós não podemos esperar que a rede vai melhorar nos próximos dias, nos próximos anos. Vamos passar aqui 8 anos e a gente vai continuar aqui discutindo e a rede não vai melhorar, não é? Então, ou vai melhorar pouco porque cada um tem seu modelo, tem sua visão. O que eu posso dizer é que a rede do Recife é o não modelo. Não existe modelo. É o não modelo. Ela não foi construída para educar ninguém.
esta rede que está aí, ela não tem compromisso. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um tempo adicional, se alguém puder me... O próximo orador serei eu, então eu passo a Vossa Excelência 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. O nosso modelo é o não modelo. As casas foram sendo alugadas, foram sendo adquiridas sem a menor condição de funcionamento. Vossa Excelência fala em escolas que foram reformadas. Não há reforma, há uma pintura. Estão trocando o vermelho pelo azul. Uma pintura. Isso não dá decência na escola. As escolas não têm parques. Não tem parquinho na rede pública municipal. As crianças não têm onde fazer lazer. Não têm onde gastar energia. Não existem quadras poliesportivas. Então, melhorar essa rede, vereador Marco Aurélio, não irá fazer com que a gente tenha uma rede que seja decente, do tamanho da necessidade e do porte da cidade do Recife. Então, eu lamento que a gestão geral do Júlio, ela esteja presa à tentativa de melhorar o que não pode se transformar em algo decente. Veja, por mais esforço, e a questão não é de vontade, Vossa Excelência diz que a gestão tem vontade, e tem. Eu não duvido disso. Eu não acredito que o prefeito, secretário, ninguém tenha a intenção de permitir que uma criança sofra. Mas essa é a realidade. As nossas crianças sofrem diariamente. E se não houver uma nova rede, vamos continuar com uma criança no porão de uma igreja, vou repetir aqui, no porão de uma igreja, que vocês aí do governo já disseram que iríamos ter uma nova escola, mas a escola continua funcionando lá. E a criança sofrendo no porão de uma igreja. Eu conheço escolas que funcionam, salas de aulas abertas dentro da igreja, no Ibura, onde você tem lá nenhuma divisória. Isso é o quê? Como é que se pode querer que a criança aprenda lá? Então, quanto à questão do fardamento, por exemplo, fardamento, o líder Gilberto Alves, há um mês, nós tivemos um debate na rádio JC News, e o líder Gilberto Alves disse que até, se eu não me engano, 20 de abril, todas as escolas teriam o recebimento do fardamento. Abril, porque nós detectamos que o fardamento não havia sido entregue. Agora, nós já estamos praticamente em junho e o problema persiste. Nós estamos aqui falando em lavar roupa, compra de equipamentos, de máquinas de lavar para os CMEs, para as creches, que não receberam fardamento. Veja, é questão de gestão. A gestão da educação, ela é um desastre. E ela é um desastre na medida em que o modelo é o não modelo. Essa que é a questão. Então, o prefeito precisa acordar para o fato de que é preciso que ele trabalhe em 2 níveis. Apagar os incêndios de hoje, vereador Marco Aurélio, tentando fazer com que a rede funcione. E, ao mesmo tempo, ele tem que preparar a transição para a construção de uma nova rede. É verdade que a situação do Brasil é ruim na educação. Todos os indicadores internacionais demonstram isso. Mas a pergunta é, por que dentro do Brasil o Recife é ruim, é pior? O que é que justifica o nosso fracasso dentro do país que já fracassou? Essa é que é a questão. Então nós estamos discutindo aqui questões que dizem respeito a uma rede falida. Rede falida. Rede que não presta. Esta rede precisa ser substituída. Então, discutir aqui se vai ser robótica, se vai comprar o robô, se vai comprar a máquina de lavar, ou se agora vamos colocar... quais são os programas que estão em curso aí, da prefeitura? Dentro disso aí, que a gente não sabe se o aluno está aprendendo matemática, os nossos alunos vão para fazer a prova Brasil e tiram 0 em matemática? 0! Onde é que está o compromisso com a pedagogia? Onde é que está um pacto pelo aprendizado? Ninguém leva isso em consideração? Eu escuto com atenção a vereadora Priscila Krause. Vereador André Regis, eu acho que tem uma coisa aqui, um ponto que nenhum de nós discute. Que o problema da educação no Brasil, e vamos falar especificamente do Recife, é um problema estrutural. É claro que isso é um problema estrutural.
E tem várias formas de se enfrentar esses problemas. Quando a gente traz aqui alguns pontos, o que nós estamos querendo mostrar, pelo menos diante da nossa visão, é o equívoco do caminho, no caminho que se toma. O que é que representa determinadas ações para você exatamente fazer essa correção na rede para que ela possa oferecer ao aluno uma educação de qualidade. Quando nós trazemos aqui a questão das máquinas de lavar, nós estamos apontando o equívoco no que se gasta com um aparelhamento de um equipamento educacional, que é a creche ou o CEMEI, num valor que eu não sei se traz esses benefícios e que você teria outros caminhos para fazer isso com um valor menor. Por exemplo, como é que se concebe para equipar as creches você gastar algo em torno de 6 milhões de reais e você tem em curso, acho que inclusive uma das sedes que estão sendo construídas é exatamente da escola no Ibura, que funciona na igreja, não sei se Vossa Excelência vai lembrar o nome, mas não sei se é a João Francisco de Souza, não sei se é, mas é uma das novas 7 sedes de escolas que estão sendo construídas. 2 das quais eram para ser entregues no ano passado, não foi entregue. Sabe quanto é o montante de investimento nisso? 12 milhões e meio. Aí você diz, está certo ou está errado, vereadora? Está absolutamente correto. Está absolutamente correto, desde que essas novas sedes, elas atendam às reais necessidades e atendam ao padrão mínimo que deve oferecer uma escola. Agora, não dá para a gente, por outro lado, aplaudir um gasto com 6 milhões de reais em máquinas que você poderia gastar 1,5 milhão de reais. É a máquina industrial, tá bom, é a máquina industrial, coloque ali 10 quilos para atender e coloque esse recurso em outro ponto, em outra questão. Gastar muito não significa gastar bem, não. Se gasta muito, mas se gasta mal. Então, são essas questões, particularmente do ponto de vista do programa da robótica, o que eu defendo não é que não exista esse programa, mas porque você vai começar um programa experimental com um montante de 30 milhões de reais, comprando 30 robôs humanoides para a prefeitura, ao valor de 100 mil reais cada um. Quando grandes universidades dispõem de um, no máximo 2. Para se fazer experimentos, para se ter aulas onde você tem uma grade para atender. Você não vai ter todo dia aula de robótica em todas as escolas do Recife. Não é assim. Por que se começa desse jeito com uma coisa que é experimental? Vamos pegar 10 escolas e fazer durante o ano? Afere o resultado. O problema é que não se afere. Tudo é na base do achismo. Tudo é na base do achismo. E é isso que a nossa rede não suporta mais. É isso que o nosso aluno não suporta mais. É por isso que os meninos chegam no ensino médio sem saber as 4 operações fundamentais, sem saber ler, escrever e interpretar um texto. São analfabetos funcionais. Então, são essas questões que precisam ser enfrentadas. E aquilo que a gente traz aqui é exatamente para apontar o nosso ponto de vista. E necessariamente nós não somos donos da verdade. Mas quem está na prefeitura também não é. E as coisas precisam ser debatidas e tudo está passível de ser melhorado. Então, são essas questões que precisam ser ditas, essas questões que precisam ser enfrentadas e que Vossa Excelência coloca muito bem quando coloca aí o problema estrutural da rede e que eu continuarei fazendo o meu trabalho denunciando aquilo que acho que deve ser denunciado e esperando da prefeitura um posicionamento de reconhecer quando está errado e que precisa ser corrigido determinados pontos. E quando isso não acontecer isso, nós vamos continuar provocando os órgãos fiscalizadores, os órgãos que fazem esse trabalho junto com a Câmara Municipal do Recife. Vereadora Priscila Krause, eu incorporo integralmente vossa parte, a sua postura, a sua participação é fundamental para que essa casa ela exerça o seu papel fiscalizador. Vossa Excelência é um exemplo nisso. E eu acredito que esse debate que Vossa Excelência traz é fundamental porque não apenas no que se refere a este processo licitatório especificamente, mas para o nosso porvir. Esse debate é importante porque, como Vossa Excelência coloca, tudo é no achismo,
É sem planejamento? É sem direção? Qual é a visão? Eu já cobrei aqui várias vezes. O que é que o prefeito Geraldo Júlio entende como nova educação? O que é que ele entende como um projeto de educação? Porque isso nós não sabemos. Os programas são anunciados e nós simplesmente esperamos que eles aconteçam, as informações não chegam, eles atrasam, eles compõem outros programas pré-existentes e a realidade ela não é alterada. Então nós precisamos aqui intervir no curso dessa história, porque a história ela é uma história de vergonha. Vergonha porque a nossa criança continua desassistida e não aprendendo. E custando mais de R$630 por mês aos cofres públicos. O valor que nós pagamos, presidente, por cada criança por mês, daria para praticamente toda criança estudar nas nossas melhores escolas privadas. Então, não é questão de falta de recursos. O que nós precisamos aqui é de gerenciamento, é de direção. A direção está equivocada. Defender o não modelo é parar no tempo, no modelo opressor, violador de direitos humanos. Senhor presidente, eu não tenho mais tempo, eu sei que... não, tenho tempo ainda, né? Então... Já acrescentei 5 minutos, Vossa Excelência, para o poder... Muito obrigado, senhor presidente. Dá oportunidade para os vereadores... Sorte minha ter a sua condução nessa presidência. Muito obrigado. Eu vou ser rápido, vereador André Regis, até porque essa discussão é uma discussão muito boa. Sei, quando Vossa Excelência fala que tal causa a educação, Vossa Excelência está basicamente especificando a questão de obras, de investimento na construção de escolas, na questão de investimento, as despesas que a gente chama de despesas de capitais. Porque tem muita gente pensando em educação no Recife. Tem muitos professores da rede municipal que são verdadeiros peregrinos na melhoria dos conteúdos programáticos para que os alunos tenham melhores condições de aprender e melhorarem as notas para elevar o valor da média do IDEB. E é importante que não fique só essa questão na questão de partidária. E eu sei que Vossa Excelência não está com esse discurso. A questão é que todos nós, inclusive nós que fazemos a educação, entendam que a educação ela tem 3 grandes partes. A parte pessoal, como o vereador Marco Aurélio colocou muito bem. Não tem educação se professor não ganhar bem. Não tem como. Não tem como. Então tem que ser valorizado, já vem sendo um processo, já é uma ruptura, já se tem hoje o piso nacional de professores, precisa melhorar, mas já se tem. Já se tem hoje um programa de capacitação, pelo menos existe lá o Paulo Freire, ali na Madalena, que foi construído, independente de gestão. Estou falando que o processo é um processo que está avançando. Está avançando. Agora, a questão de custeio, que é outra parte, preciso ver se os alunos têm condições de caneta, de lápis, a questão de fardamento, que é uma questão de custeio, é importante que eles tenham as bolsas, tenham os livros, logo no primeiro dia de aula. Agora, essa questão de investimento na questão da obra, realmente, é preciso pensar isso também como muita prioridade, porque Vossa Excelência colocou muito bem, não tem como você estudar numa sala que realmente não dá condição para os alunos. Não estou falando da gestão A nem da gestão B, mas que isso aí é um assunto que precisa realmente se levar a sério, mais ainda do que se leva, para melhorar as condições de instalação, para que os alunos, aí sim, tenham um rendimento melhor nos conteúdos programáticos e nas avaliações, e com isso melhorar o aproveitamento do IDEB. Mas está de parabéns, Vossa Excelência, eu lhe conheço, sei da sua
seriedade nisso, no tratamento, do trabalho que Vossa Excelência vem fazendo, e é importante sempre estar discutindo isso aqui, voltando o assunto, para que se coloque sempre em pauta essa discussão, para que nós melhoremos realmente a questão das instalações, que é um problema, como foi dito aqui, há muitos anos atrás, não só da gestão A nem B passada, é uma coisa antiga, que para poder colocar os alunos perto das escolas, das casas, para que não fique fora da sala de aula, se alugou essas casas, mas como Vossa Excelência colocou muito bem, sem, às vezes, as mínimas condições para que os alunos possam aprender. Muito obrigado aí pelo espaço e parabéns aí pelo seu discurso. Vereador, seu tempo já se encerrou. Os próximos vereadores que estão inscritos aqui, Vicente André Gomes, Priscila Kraus, Jurandir Liberal, não se encontram em plenário. Então, eu vou dar o tempo suficiente para que o líder do governo possa fazer a sua parte e Vossa Excelência concluir o seu Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu só gostaria de, antes de passar a palavra para o líder do governo, vai abusar do tempo, né, senhor presidente? Incorporar o que foi dito pelo professor Jário Brito. Gostaria de tratá-lo como professor, porque como professor nós sabemos o quão é difícil dar uma aula numa sala que não tem a condição mínima para o exercício da profissão. Então, professor, muito obrigado pelas colocações. Vereador André Regis, infelizmente o tempo não permite que a gente trate mais a miúde o assunto que Vossa Excelência traz mais uma vez a esta tribuna. Não é a primeira vez que Vossa Excelência aborda essa questão, como não é a primeira vez que nós aqui da Câmara tratamos desse assunto. Como também não é a primeira legislatura que isso é discutido aqui. A vereadora Priscila Kraus, que me antecedeu, falava do problema estrutural da educação pública no Brasil. E, em função do pouco tempo, eu queria fazer uma pequena reflexão e deixar aqui esse registro, porque eu fico muito preocupado, e quando eu estava ali assistindo o vosso pronunciamento, e a gente percebe que, e eu não quero aqui deixar de reconhecer a boa vontade, a boa intenção e a preocupação que Vossa Excelência tem com este tema, e tem inclusive demonstrado através das suas incursões e das suas ações neste campo. Mas me preocupa, e a gente está num momento importante da vida pública brasileira, me preocupa em perceber que às vezes a gente tem aí os nossos partidos, Vossa Excelência representa também um partido, e esse é um assunto que tem que estar nos programas dos partidos, que estão, sobretudo aqueles que estão se propondo a gerir e administrar o nosso país, e a gente perceber que ao longo dos anos que o PSDB, por exemplo, foi presidência da República, a gente não consegue vislumbrar, enxergar e perceber nenhuma reforma, nenhuma mudança estrutural das condições da educação pública no nosso país. Nem no país, e por consequência não houve também uma articulação com as unidades da federação, seja os estados, seja os municípios, para que a gente pudesse de fato transformar, tocar profundamente e modificar essa realidade que é dura, que nós concordamos. Nenhum de nós, vereador, nenhum de nós está satisfeito com a situação atual do ensino público do Recife ou em qualquer outro município do Brasil, com raríssimas exceções. Nenhum de nós. Porque nós sabemos que nós temos uma estrutura arcaica que o tempo cuidou de maltratar e o tempo cuidou de não aperfeiçoar. Isso é uma ação que a gente faz com muito carinho nesse governo. Eu não vou falar aqui dos números, mas está claro da incursão, e aí não é só a intenção, é a ação que esse governo faz na transformação da realidade da educação no nosso município é palpável, as pessoas percebem claramente, ao contrário do que você tenta dizer aí. Agora, eu me lembro que o ano passado, só no mês de julho, e uma matéria nacional que saiu, eu me lembro que o governo do Estado de São Paulo, também administrado pelo PSDB, há mais de 20 anos, e vocês podem recorrer na internet e vai encontrar lá, no mês de julho do ano passado, se reclamava porque não tinha entregue os pagamentos naquele estado. E a gente até hoje ainda tem também os pagamentos sem ser totalmente entregues no Estado de São Paulo, administrado pelo vosso partido há mais de 20 anos. Não estou aqui justificando, estou apenas dizendo a Vossa Excelência que há uma distância, há um abismo, infelizmente, do discurso praticado por Vossa Excelência, da boa intenção e dos bons exemplos que Vossa Excelência traz internacionalmente, que infelizmente não condizem com a nossa realidade. Seria muito bom se a gente pudesse viver aqui a realidade de uma Finlândia, é um país menor do que o estado de Pernambuco, com uma população também um pouco menor, se não me falha a memória, mas a gente tem que lutar por isso.
Nós temos que lutar para que, de fato, a gente possa um dia almejar uma qualidade no ensino público do nosso país, não só muito melhor do que a gente tem hoje, mas, inclusive, eu quero aqui ousar, vereador, a gente tem que lutar para que ele seja, inclusive, melhor do que o ensino privado, porque há também uma carência grande na qualidade do ensino privado no nosso país. São raras as escolas privadas que cobram caro e que, de fato, oferecem uma educação de qualidade em todo o país. Então, eu queria fazer essa reflexão. É um momento importante para que nós façamos isso, mas eu acho que Vossa Excelência tem que ser coerente com a história do vosso partido, com a história daqueles que se propuseram a fazer e quando tiveram a oportunidade, infelizmente, e aí sim a oportunidade de transformar realmente a realidade do nosso país, não o fizeram. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para concluir, muito obrigado pelo tempo. Eu percebo uma estratégia assim, bem sucedida, se eu não tivesse talvez percebido, do vereador Gilberto Alves, de tirar o foco da discussão, né? Porque vamos discutir aqui os governos do PSDB, partido que eu tenho muita honra de ser filiado há bastante tempo. Inclusive, vereador Gilberto Alves, eu estive pegando recentemente no meu currículo, você vai ter muito papel que você vai mexendo, e lá eu tive a honra de encontrar um documento onde o meu nome e o seu estava presente no Partido da Social Democracia Brasileira, no Instituto Teotônio Vilela, quando nós participamos da direção do Instituto Teotônio Vilela no ano de, se eu não me engano, 2003. Então, talvez todo esse desencanto, né, com o PSDB de Vossa Excelência tenha feito com que Vossa Excelência deixe de ser tucano, né, deixar de ser tucano. Então, esse é algo que a gente deve mencionar. As pessoas fazem a revisão, mas eu continuo com a convicção de que o PSDB deu uma grande contribuição ao partido, ao Brasil, no âmbito da democracia e da educação. Quanto à questão do que foi colocado por Vossa Excelência, veja, o nosso trabalho, vereador Gilberto Alves, é um instrumento de trabalho eficaz para o gestor. Porque na medida em que a gente aponta, e veja, eu me coloco aqui sempre como um colaborador da gestão. Antes de Vossa Excelência não estava aqui presente no pequeno expediente, então eu me socorria inclusive do vice-líder e do vereador Eurico Freire para encaminhar ao secretário de Educação uma carta que eu recebi do subsecretário-geral da Unesco para que o Recife venha a integrar a rede mundial das chamadas Learning Cities. Isso em decorrência do encontro que eu tive na Unesco há 20 dias. É uma contribuição que eu trago da Comissão de Educação para a Prefeitura da cidade do Recife, para a cidade do Recife. Mas isso é uma decisão do Executivo, não é decisão do Legislativo, seguir ou não. Então, o vereador, inclusive, Eurico Freire, se prontificou a levar isso ao âmbito da Secretaria. O que nós precisamos aqui é fazer esse debate. Agora, o que eu lamento é essa tentativa de se agarrar com o que não funciona. Se agarrar com o que não funciona, vereador Marco Aurélio, não ajuda em nada. Eu quero colaborar com a gestão. O que estiver ao meu alcance, está ao alcance da Prefeitura. Então, não há nenhuma má vontade nossa ao sentimento. Agora, para quem se debruça com a questão, vereador presidente Almir Fernando, como nós nos debruçamos, o que eu tenho a firmeza de convicção é que não vai dar certo. Porque não vai dar certo porque o sistema foi feito para não funcionar, porque ele não foi concebido nas bases de um sistema educacional. Então, por que a gestão se agarra neste modelo? Se agarra a este modelo? Então, essa é um questionamento e Vossa Excelência, que está há tanto tempo defendendo esse modelo, deveria levar ao prefeito Geraldo Júlio uma proposta nossa, de que, olha, vamos aqui marcar uma ampla discussão, chamando todos, para que a gente possa construir uma nova educação, onde o aluno vá para a sala, onde ele não sofra, onde ele vá para a sala e ele aprenda. O que é inadmissível é a tentativa de desviar o debate.
e a prefeitura deveria reconhecer a sua incapacidade de educar as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Uma questão de ordem. Só para esclarecer, na minha intervenção, e logo após ouvir o ilustre vereador, quando eu disse que nós íamos demorar, ia continuar nesse debate, ele ia durar muitos e muitos anos, é justamente porque cada um pensa de um jeito. Então isso é um tema rico, um tema difícil, e que por conta disso nós vamos passar muito tempo aqui discutindo. Só para esclarecer, muito obrigado. Obrigado, vereador. Não tendo mais vereador inscrito ao grande expediente, encerro nem ao tempo de liderança, nem explicações pessoais. Eu encerro a presente sessão, convocando todos os vereadores e vereadoras para a sessão solene amanhã às 16 horas. E amanhã às 16 horas. Agradeço a todos e uma boa tarde.